Olá pessoal, dentro dos princípios fundamentais, você vai ver a abordagem dos artigos 1º a 4º da Constituição. É importante destacar que a Constituição é dividida em títulos, capítulos, seções e subseções. O título 1 é chamado de Princípios Fundamentais e vai do 1º ao 4º. O título 2, por sua vez, abrange os direitos e garantias fundamentais abordados no artigo 5º até o 17 da Constituição, e assim sucessivamente. Quando a gente fala em princípios fundamentais, você tem que lembrar que eles abrem a Constituição. Então, logo, por conta disso, é claro que aqui eles têm uma importância maior do que outros pontos do texto constitucional. Muita gente acha que estudar os princípios fundamentais é apenas decorar alguns mnemônicos. Você vai ver que eu também falarei desses mnemônicos porque algumas vezes eles vão ser suficientes para resolver questões de prova. Eles são ponto de partida, mas estão longe de ser o ponto de chegada. Eu tenho duas opções claramente definidas na minha frente. Primeira delas, eu trabalho com apenas o texto constitucional. Você vai ver que nesse caso é mais fácil, é mais rápido, é mais simples. Você pode achar até que é melhor para você, só que as bancas hoje em dia não têm mais ficado restritas ao texto da Constituição. As bancas têm avançado muitas vezes contextualizando um ponto com o outro da Constituição ou, mais frequentemente, cobrando aquilo que está sendo decidido pelo STF e pelo STJ, em especial o Supremo Tribunal Federal. Então, dentro dessa premissa, eu vou te dizer o que está no texto da Constituição e também aquilo que é idealizado na jurisprudência dos tribunais, ok? Olha para a tela. A gente vê que o artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil, a gente passa para o artigo 2º da separação dos poderes, 3º, os objetivos da nossa República e, para finalizar, o artigo 4º, princípio nas relações internacionais. Cuidado para as provas, porque você vai ver que eles vão tentar trocar, em especial, fundamentos com objetivos, ok? Não dá para trocar alhos com bugalhos. Você certamente também já deve ter ouvido falar em cláusula pétrea. O que é uma cláusula pétrea? É uma parte da Constituição que não pode sofrer emenda, modificação tendente a abolir, tendente a retirar. A doutrina, citando, por exemplo, o professor Gilmar Mendes, que é ministro do Supremo Tribunal Federal, ele é doutrinador também, né, tem um livro, e lá na doutrina se fala que os princípios fundamentais seriam uma cláusula pétrea implícita. O artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, expõe quais são as cláusulas pétreas, e você vai ver lá no artigo 60, parágrafo 4º, que os princípios fundamentais não aparecem. Embora eles não apareçam de forma explícita, a Constituição, na Constituição, no artigo 60, a doutrina, muito renomada, diz que os princípios fundamentais seriam sim um núcleo duro da Constituição, só que de forma implícita. Tudo bem? Vamos entrar então no artigo 1º da Constituição? Ele traz uma série de informações dizendo que a República Federativa do Brasil, reparem que quando ele fala em República Federativa do Brasil, ele traz algumas informações importantes. É de se destacar que nós temos forma de governo, forma de Estado, sistema de governo. Você já deve ter ouvido noções como presidencialismo, parlamentarismo, república, monarquia e também a questão de Estado unitário, federado, confederado. A gente vai ver que neste momento eu vou dar uma visão geral sobre o tema, deixando para abordar de forma mais detida em cada ponto da Constituição. Vem para a tela. A Constituição fala que em relação ao poder, todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Então, o titular do poder é sempre o povo. O dono do poder é sempre o povo. Só que quem vai exercer esse poder nem sempre é o povo de forma direta. Porque ela fala bem assim, ó, todo poder emana do povo que o exerce nos termos da Constituição. E aí a gente vai ver que o Brasil adota um sistema de democracia mista ou semidireta. Como assim, mista ou semidireta? É porque a gente vai mesclar elementos da democracia direta
e da democracia indireta. Aragonês, qual é a regra no direito brasileiro? A regra no direito brasileiro é claramente traçada no artigo 1º, a gente vai adotar a democracia representativa ou indireta. Como é que ela funciona? A gente elege os parlamentares, elege os governantes e eles vão defender os nossos interesses. A gente sabe também que muitas vezes eles não defendem, mas pelo menos teoricamente é o que cai na sua prova. O exercício pode ser de forma direta ou indireta. É isso, é isso. O exercício é uma coisa, a titularidade é outra. A titularidade é sempre do povo, ok? A democracia direta, a democracia indireta, ela é a regra no nosso ordenamento jurídico. Aqui a gente fala democracia indireta e direta, por isso que fala mista. A democracia indireta é a regra no nosso ordenamento. Nós elegemos representantes, seja no poder executivo, seja no poder judiciário. Trocando as bolas. Seja no poder legislativo. E aí eu ia falar do judiciário, atropelei. Professor, e como é que fica no poder judiciário? O poder judiciário, a gente não tem eleições. Não tem eleições. De onde se tira a legitimidade do poder judiciário, já que ele não é eleito? Cuidado, porque o poder judiciário, a legitimidade é extraída da fundamentação das decisões. O judiciário não conta com o voto da maioria. Até por isso se fala que muitas vezes o poder judiciário atua na feição contra-majoritária. Eu não entendi, professor, o que você falou de contra-majoritária. Reparem bem. Quando a gente fala assim, o Supremo Tribunal Federal liberou a ideia de que pode ser feita a marcha da maconha. Todo mundo já ouviu falar nisso. O Supremo Tribunal Federal liberou a chamada marcha da maconha. E aí eu te pergunto, a maioria da população brasileira é composta de pessoas que são usuárias de maconha ou de pessoas que não são usuárias de maconha? Claramente, a maioria é composta de pessoas que não são usuárias de maconha. Mas vem o Supremo Tribunal Federal e fala assim, eu vou defender que a pessoa possa falar na descriminalização. Não estou defendendo que a pessoa deva ou que possa usar. Vou além. O Supremo Tribunal Federal também entendeu que é possível a gente reconhecer a união de pessoas do mesmo sexo. Então eu tenho a união estável homoafetiva, o casamento homoafetivo. E aí eu volto a te perguntar, o Brasil é composto majoritariamente de pessoas homossexuais ou heterossexuais? Claramente o Brasil é composto de pessoas majoritariamente heterossexuais. Mas, se eu for esperar a maioria, que o Congresso representa a maioria, se eu for esperar que o Congresso Nacional defenda o interesse das pessoas homossexuais, normalmente isso não vai acontecer. Vem o Poder Judiciário, que atua na feição contra-majoritária, ou seja, defendendo os interesses de cada uma das minorias que devem ser respeitadas. Tranquilo até aqui? O poder executivo e o poder legislativo são eleitos pelo sistema, que o povo elege para que eles possam defender os interesses de cada um. Você vê que em outubro de um ano, a gente tem as eleições, quando toma posse em 1º de janeiro, os novos governantes, seja presidente da República, seja os governadores, já tentam implementar as ideias que eles anunciaram na época da campanha eleitoral. Muitas vezes eles destoam, divergem da campanha e aí normalmente o eleitor fica muito chateado, fala assim, você apresentou essas ideias, essas propostas e foi pensando nelas que eu votei em você. Vem para a tela. A democracia direta, ela se manifesta de acordo com a Constituição por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular de lei. Eu chamo a sua atenção para você não confundir iniciativa popular de lei com ação popular. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, hein, queridos? A ação popular é um dos remédios constitucionais. Nós temos 5 remédios constitucionais judiciais, o habeas corpus, o habeas data, o mandado de segurança, o mandado de injunção e a ação popular. A ação popular é um remédio constitucional para combater ato lesivo à moralidade, ao meio ambiente, ao patrimônio público, histórico, artístico. Agora, a iniciativa popular de lei,
que também pode aparecer na prova como lei de iniciativa popular, é outra coisa. A iniciativa popular de lei é a possibilidade de o povo diretamente apresentar projetos de lei de seu interesse. A gente vai esmiuçar isso aqui, mas antes eu queria te detalhar uma coisa. O plebiscito é a manifestação do povo antes, já o referendo é a manifestação posterior. Você tem exemplos de plebiscito e de referendo. Vamos dar um exemplo? A gente foi chamado lá em 1994, muito tempo atrás, em 94, havia uma previsão na Constituição, no ato das disposições transitórias, havia uma previsão de que o povo seria chamado para decidir se queria monarquia ou república. O povo preferiu a república. Se queria presidencialismo ou parlamentarismo, o povo ficou com presidencialismo. Nós, no Brasil, já fomos monarquia. Isso aconteceu até a Constituição de 1889. Você sabe, teve a proclamação da República em 1891. 2 anos depois, a Constituição é modificada colocando República. De lá para cá, a gente adota a República como forma de governo. Cuidado, que como forma de Estado, nós somos uma federação. Por isso que o nome do Brasil é República Federativa. República, forma de governo, federação, forma de Estado. A gente vai ver a interferência da federação. Federação é uma forma como o poder se manifesta. Tem um órgão central, que no Brasil é a União, órgãos regionais, que são os estados, e o Brasil ainda tem a chamada federação de terceiro grau, porque também foi dada autonomia aos estados. Então eu tenho um órgão central, União, órgãos regionais, estados, órgãos locais, municípios. Sabe quando você ouve falar em repartição de competências? Repartição de competências é uma característica própria da federação. Repartir competência é repartir poder. Tudo bem? Dentro da iniciativa popular de lei, ainda não falei do plebiscito e esqueci do referendo. A gente teve um referendo alguns anos atrás que foi trazido lá pelo Estatuto do Desarmamento, perguntando ao pessoal se queria ou não que fosse proibida a comercialização de armas. O povo disse não. Venceu o não. E o que significaria o não? A pergunta é, você quer a proibição da comercialização de armas? O pessoal disse não. Não quero que seja proibida a comercialização. Como vocês sabem, quando assume o governo, Bolsonaro, ele já vinha falando durante a campanha, Bolsonaro, quando assume o governo, tenta trazer flexibilização ali para facilitar que seja viabilizado a posse de arma de fogo de forma legalizada. A posse ilegal não, para viabilizar que fosse regularizada a situação de muita gente que quer, por exemplo, ter arma dentro de sua fazenda para se defender. Era um tema da campanha que foi viabilizada por meio de um decreto presidencial. Ok? Referendo das armas, plebiscito em relação às formas de governo e ao sistema de governo, se nós queríamos presidencialismo ou parlamentarismo. Avançando, a gente vê que a iniciativa popular de lei pode aparecer nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal. Mas a gente vai ver algumas peculiaridades. Por exemplo, no modelo federal, e a Constituição trabalha mais com o modelo federal, você vai ver que no modelo federal há a possibilidade de o povo entrar com um projeto, apresentar um projeto de lei ordinária e de lei complementar. Mas, atenção, no âmbito federal, o povo não pode propor emenda à Constituição. O artigo 60 da Constituição Federal diz que a propositura de emenda à Constituição é possível para o presidente da República, ou 1/3 da Câmara dos Deputados, ou 1/3 do Senado Federal, ou mais da metade das Assembleias Legislativas. Então, cuidado, o povo não pode, no plano federal, colocar a proposta de emenda à Constituição. O que o povo pode fazer é apresentar projetos de leis ordinárias e de leis complementares. Aragonês, tem alguma lei ordinária, alguma lei complementar? Eu posso dar como exemplo a lei da ficha limpa, a lei complementar 135 de 2010, todo mundo já ouviu falar na lei da ficha limpa. Ela é uma lei que trouxe uma mudança na lei das inelegibilidades, uma lei lá do ano de 1990, assunto esmiuçado dentro de direitos políticos na nossa Constituição, artigos 14 a 16,
Aqui, o que você precisa saber é que o povo pode propor leis ordinárias e leis complementares. A Constituição ainda dá o procedimento, que é 1% do eleitorado dividido em ao menos 5 estados, com 0,3% da população de cada um deles. Cuidado quando você recebe lá um e-mail dizendo: nós estamos aqui fazendo uma ação popular, que eles ainda colocam errado. Uma lei de iniciativa popular. Velho, no e-mail, alguém te perguntou qual é o teu título de eleitor? Não, porque você precisa comprovar a condição de cidadão, 1% do eleitorado, ok? Vem para a tela. No plano federal, prestem atenção, porque no âmbito federal, vou colocar até de laranjado aqui, o povo também pode apresentar projeto de lei ordinária, também pode apresentar projeto de lei complementar e, atenção, ao contrário do que acontece no âmbito federal, o povo pode apresentar PEC, proposta de emenda à Constituição. É possível? Sim, desde que isso esteja previsto na Constituição Estadual, Supremo Tribunal Federal, já na parte final de 2018, confirmou essa possibilidade. Então, no plano estadual, na Constituição Estadual, pode ter a previsão de o povo apresentando PEC, proposta de emenda à Constituição. Beleza, beleza? Aragonês, como é que fica nos estados? Você falou no âmbito federal, que é 1% do eleitorado dividido em 5 estados com no mínimo 0,3%. Isso aplica igualzinho no âmbito estadual? Não. Dentro do âmbito estadual, a autonomia de cada estado membro determina que ele mesmo, o estado, vai estabelecer as regras gerais da iniciativa popular. A Constituição apenas autoriza que o povo trate de leis ordinárias, de leis complementares e, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, também de emendas à Constituição estadual. No âmbito federal é que o povo não poderia, ok? Então varia de acordo com cada Constituição, isso, é claro, não é perguntado dentro do direito constitucional. Eu venho para a esfera municipal e lá na esfera municipal vai mudar um pouquinho, porque lá pode o povo apresentar lei ordinária? Sim. Pode o povo apresentar projeto de lei complementar? Sim. Mas no âmbito municipal, os municípios não são regidos por Constituição Municipal. No âmbito municipal, a norma maior do município chama Lei Orgânica Municipal. Lei orgânica é a norma que rege tanto o Distrito Federal quanto o município. Então, a norma máxima de um município é a lei orgânica. Eu não falo de proposta de emenda à Constituição, porque não tem emenda. Eu chamo de proposta de emenda à lei orgânica. Olha como fica curioso o nome. Ao invés de ser PEC, eu chamo de PELO, proposta de emenda à lei orgânica. A Constituição traz uma particularidade muito explorada nas bancas de concurso, que é o seguinte: para entrar com um projeto de lei no âmbito federal, você viu que é 1% do eleitorado, mas o Constituinte sabia que normalmente os municípios são pequenos e 1% de pouca coisa ia dar muito pouca coisa. Então, no plano estadual, há uma especificidade de que 5% do eleitorado devem apresentar, seja projeto de lei ordinária, de lei complementar ou, se houver previsão na Constituição Estadual e na Lei Orgânica Municipal, a proposta de emenda à lei orgânica também. No âmbito do município de São Paulo, que São Paulo é um estado que é quase uma nação. São Paulo, estado, já é muito grande. São Paulo, capital, também é muito grande. Só São Paulo, capital, representa muitas vezes o orçamento, né, a arrecadação, o orçamento, a grandiosidade do que muito maior do que vários estados da federação. O município de São Paulo é maior do que vários estados da federação, só para você entender a importância tanto de São Paulo estado como de São Paulo capital. Ok? Beleza, beleza? Tá bom. Só que você viu que o artigo 1º trata dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Lembra que eu tinha te falado dos mnemônicos, que tem gente que reduz para apenas mnemônico? Pois é. Aqui eu vou tratar de uma forma um pouco mais ampla, um pouco mais abstrata. A Constituição Federal, no artigo 1º, ela cita como fundamentos da República Federativa do Brasil os seguintes, reparem, soberania, e aí eu vou tratar aqui com o mnemônico Socidiva Plu, você vai entender de onde eu tirei esse mnemônico. Na verdade, soberania é o primeiro dos fundamentos, cidadania,
dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, reparem, quais são os fundamentos? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e também o pluralismo político. Aragonês, quais os temas que mais caem em prova sobre isso aqui? Sem dúvida, o fundamento da República Federativa que mais cai em prova disparado, é o fundamento da dignidade da pessoa humana. Primeiro ponto que você deve lembrar para as provas. Muitos itens colocam assim: embora a dignidade da pessoa humana seja um valor importante, não está previsto de forma expressa na Constituição. Mentira! Tá aqui, ó, tá aqui. Dignidade da pessoa humana tá expresso no artigo 1º da Constituição como um fundamento. E a dignidade da pessoa humana, você vai ver que vai fundamentar várias discussões partirão da ideia da dignidade da pessoa humana. Quer um exemplo? Uso de algemas. O uso de algemas dentro do sistema prisional, a súmula vinculante número 11 do Supremo Tribunal Federal fala que o uso de algemas é excepcional. Antes de essa súmula existir, todo mundo era algemado. Vem o Supremo Tribunal Federal e falou assim, ó, não, o uso de algemas pode ferir a dignidade da pessoa humana. Então, sua hipótese de cabimento é excepcional. Você pode, por exemplo, usar algemas se há risco concreto de fuga, se há perigo à própria integridade ou do preso ou de outra pessoa. Então a gente vai ver se o cara está resistindo, a gente vai ver que a ideia de se usar algema é a exceção. A regra é não use algema. Por quê? Porque fere a dignidade da pessoa humana. Agora, tem outra hipótese de aplicação da dignidade da pessoa humana? Sempre. Vocês devem ter acompanhado, há alguns anos, o Supremo Tribunal Federal decidiu se era ou não possível a gente ter pesquisa com células-tronco. É um assunto que interessa a todo mundo, concurseiro ou não. O Supremo Tribunal Federal acabou entendendo que era válida, que podia, era válida a lei, né, que trazia a previsão de pesquisa com células-tronco, que são aquelas células que podem se transformar em outros tecidos, em outros órgãos, né? Qual é a ideia? Curar doenças, claramente curar doenças. Então, vem o Supremo Tribunal Federal e, invocando a dignidade da pessoa humana, concede a proteção, confirma a validade e podem ser feitas pesquisas por laboratórios de pesquisa genética, ok? Além da dignidade da pessoa humana, a gente vai lembrar que ela é considerada pelo Supremo Tribunal Federal como um meta-princípio, como um supra-princípio, como um princípio matriz. É como se ela tivesse colocada no centro do sistema. Há, no direito constitucional, um movimento chamado de neoconstitucionalismo. Talvez você não tenha ouvido falar, mas ele tem caído mesmo em provas de nível médio. A gente tem que tomar cuidado para tentar compreender a complexidade, às vezes, de algumas questões. Mesmo para nível médio, a gente tem trazido a ideia de que a dignidade da pessoa humana está no centro do sistema e vai se espalhar, cobrindo ali todo o guarda-chuva, deve dirigir toda a interpretação judicial sobre os direitos fundamentais. Você primeiro parte da ideia da dignidade da pessoa humana para depois solucionar os conflitos que vão aparecer. Dentro dessa ideia, por que a gente fala que tem relação com o neoconstitucionalismo ou o novo constitucionalismo? Porque a dignidade da pessoa humana, é colocada lá no centro do sistema. Para você entender uma mudança muito importante, muito relevante e esquecida por muita gente, da Constituição anterior para a Constituição de 88, a gente teve uma mudança de onde fica, topograficamente, onde ficam os direitos fundamentais. Os direitos fundamentais apareciam lá no final, artigo 100 e pouco da Constituição. Agora eles são colocados lá no comecinho, logo no artigo 5º, logo depois, né, imediatamente depois dos princípios fundamentais. Ou seja, a Constituição coloca como muito importante princípios fundamentais, direitos e garantias fundamentais. Tudo isso não é à toa, é dentro de um movimento chamado neoconstitucionalismo. Mas me chama a atenção também o fundamento do Valores Sociais do Trabalho e da Livre Iniciativa. É aqui, quando a Constituição fala em valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, que ela está falando que o Brasil adota o regime capitalista.
nós temos, né, os sistemas capitalismo, socialismo, comunismo. Comunismo praticamente não é adotado em lugar nenhum. Hoje se fala em socialismo em alguns países do mundo e capitalismo em sua grande maioria. O Brasil já anuncia, logo no artigo 1º, que tem os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, ou seja, anuncia que é capitalismo. Cuidado para as provas, quando cair no seu conteúdo programático, princípios da ordem econômica. Princípios da ordem econômica estão lá no artigo 170 da Constituição, lá na frente, tema que normalmente não aparece nos editais. Quando aparecer no edital, você tem que ficar ligado. E porque há um link entre o artigo 1º e o 170. Artigo 1º é um fundamento da República Federativa do Brasil, artigo 170 é um princípio da ordem econômica, ok? Beleza, beleza? Tá bom. Aragonês, volta um pouquinho e chega para mim lá em soberania. Cuidado com o que eu vou dizer agora, que nós temos soberania e a soberania, não é dada a todos os entes da federação. Quem tem soberania é a República Federativa do Brasil, que é o ente político de direito externo. Agora, a autonomia, preste atenção, a autonomia FAP, financeira, administrativa e política, essa autonomia é conferida à União, Estados, Distrito Federal e também aos municípios. A tríplice autonomia financeira, administrativa e política é dada à União, Estados, DF e municípios. Cuidado, porque você vai ver que os territórios federais, eles atualmente não existem, mas podem ser criados, eles pertencem à União, eles são autarquias da União. Logo, eles não têm autonomia, territórios não têm autonomia. Você tem que ficar ligado para não trocar isso aqui na hora da prova. Agora, quando eu falo de soberania, só quem vai possuir é o nosso país, República Federativa do Brasil. A União, ela tem autonomia, ela até age com soberania, atua com soberania, mas essa soberania pertence à República Federativa do Brasil, ok? Volta para a tela. Então eu falei de soberania e pulei a cidadania. Mas por que eu pulei a cidadania? Que você vai ver que a cidadania vai aparecer, vai ser explorada muito mais lá nos artigos 14 a 16 da Constituição, quando nós tratamos dos direitos políticos. O que é o cidadão? Cidadão é um plus. O cara não basta só ser indivíduo. Para ele ser cidadão, cidadão é aquele sujeito que além de ser nacional, ou seja, além de ser brasileiro, ele possui um requisito a mais. Que esse requisito a mais é exatamente a possibilidade de participar dos direitos políticos, com capacidade eleitoral ativa e passiva. Muita gente fala que cidadão é quem tem o pleno gozo dos direitos políticos, não é bem esse o conceito. Na verdade, você já é cidadão quando você possui a capacidade eleitoral ativa, que é a possibilidade de ter voto e alistamento. Eu digo isso porque o voto e o alistamento são previstos e possíveis para quem tem acima de 16 anos, capacidade eleitoral ativa de forma facultativa. Agora, só a partir dos 18 em diante é que você vai adquirir a outra feição dos direitos políticos, que é a capacidade eleitoral passiva, a possibilidade de participar do processo eleitoral sendo votado, ok? Beleza, beleza? Falei sobre cidadania, vem para a tela porque eu quero tratar também sobre o pluralismo político. Atenção, atenção, você não pode trocar, porque as bancas gostam de trocar, o pluralismo político é maior do que pluralismo partidário. É como se o pluralismo partidário estivesse dentro do pluralismo político. O pluralismo partidário é uma das feições do pluralismo político. Quando eu falo em soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e pluralismo político é o pluralismo de ideias, de concepções políticas. É por isso também que no Brasil nós temos o pluralismo partidário, mas não se resume a pluralismo partidário. Palavra difícil de falar. Pluralismo partidário está dentro, inserido dentro daqui. O que cai na sua prova sobre o assunto pluralismo político? 2 pontos são importantes. Primeiro,
Aqui, ó, no ano de 2017 veio a emenda 97 de 2017. A emenda 97 de 2017, ela traz de volta um assunto chamado cláusula de barreira ou de desempenho. O que era a cláusula de barreira ou de desempenho? Era um ponto que estava previsto na lei eleitoral, mas que depois foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Reparem então, existia uma lei, vou colocar aqui, existia uma lei eleitoral falando sobre cláusula de barreira, que também pode aparecer na sua prova como cláusula de desempenho. Essa lei exigia que o partido político tivesse um percentual mínimo de votos e se ele não alcançasse esse percentual mínimo de votos, ele perderia o acesso a recursos do fundo partidário e também aquilo que a gente chama de direito de antena, que é tempo de rádio e TV. Então, se o partido não vai mais ter dinheiro, se o partido não vai mais aparecer no rádio e na TV, o que vai acontecer? O partido vai morrer. Então, qual era a ideia? O Supremo Tribunal Federal, num primeiro momento, declarou a inconstitucionalidade dessa lei. No entanto, no ano de 2017, a emenda 97 de 2017 trouxe de volta a cláusula de barreira. Então, hoje, meus amigos, hoje pode ter cláusula de barreira lá em matéria de direitos políticos? Pode ter? Pode. Pode ter cláusula de barreira para partidos políticos? Pode. A cláusula de barreira, na atualidade, é válida para partidos políticos. Então, o que é? A restrição, você já viu incidindo, porque a implementação da cláusula de barreira vem aos poucos, até 2030. A gente viu que nas eleições de 2018, alguns partidos não alcançaram aqueles percentuais mínimos, e aí eles vão precisar fundir com outros, ou então vão acabar desaparecendo. E partidos relevantes no cenário nacional, como você ouve, por exemplo, falar da Rede, né, que lançou a candidata Marina Silva à presidência, partidos tradicionais como o PCdoB tiveram dificuldades para atingir os percentuais mínimos previstos na cláusula de barreira reintroduzida, só que agora por meio de emenda à Constituição. Para as provas, vale cláusula de barreira em direitos políticos. Aliás, em matéria de concursos públicos, de vez em quando também aparece cláusula de barreira. Como é que aparece cláusula de barreira em concursos públicos, professor? Lá nos concursos públicos, a cláusula de barreira geralmente existe, inclusive, nas provas. Quando tem mais de uma fase, prova objetiva e redação, também chamada de discursiva, fala lá, por exemplo, serão corrigidas 5 vezes o número de candidatos, o número de vagas. As redações serão corrigidas em 5 vezes o número de vagas. Tinha 100 vagas, vão corrigir 500 redações. Isso é comum, é normal que aconteça. E aí, olha o que acontece. Às vezes você atingiu as pontuações mínimas para ser considerado aprovado. Mas embora tenha sido considerado aprovado, você não passou pelo funil de 500 redações apenas. Essa limitação não ofende o princípio da isonomia. Essa limitação da cláusula de barreira em concursos públicos é válida também, de acordo com o STF e com o STJ. Então, resumindo, pode ter cláusula de barreira nos direitos políticos? Pode. Pode ter cláusula de barreira no direito eleitoral? Pode. A cláusula de barreira viola o pluralismo político? Não viola. Então, veja bem, olha para a tela. Você viu de tudo sobre soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais e trabalho e também sobre o pluralismo político. É muito mais informação do que está no texto da Constituição. Qual é a ideia? Preparar você de verdade para aquilo que tem sido cobrado pelas bancas na atualidade. Não acabei o assunto princípios fundamentais, fica aí porque eu volto para tratar sobre os artigos 2º até o artigo 4º. Um abraço, até a próxima.